Oi. Som. Oi. Som. Muito boa noite. A paz e a graça de Jesus, amém? Coisa boa. Uma salva de palmas para a nossa banda do Radical. Somos gratos a Deus por cada momento aí de música e louvor entoados. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Tem alguém aqui que está vindo pelo Radical pela primeira vez? Eu sei que talvez até já perguntaram. Primeira vez está aqui no Espaço Radical? Tem ali uma jovem, mais um jovem ali, mais alguém? Outro jovem ali atrás, mais alguém? Tem alguém aqui que vai ser a primeira vez que vai ficar quieto no Espaço Radical? Alguém? Levanta a mão. Primeira vez? Todo mundo fica quieto já, né? Mas sejam muito bem-vindos, vocês estão vindo agora. Uma salva de palmas para quem está chegando aí, está visitando. E eu quero convidar vocês, os que podem, creem, orem comigo nesse momento. Vamos fazer uma oração para entrar no nosso tempo de meditação na palavra, né? Amém? Amém? Vamos lá? Obrigado, Paizinho, por mais um dia de vida. Te rendemos graça, poderoso Deus. Muito obrigado, porque em meio à queda, em meio a tudo aquilo que sofremos como consequência da queda, o Senhor tem nos dado a graça de viver igreja. E nesse espaço, nesse ambiente que te cultuamos agora, Senhor, nós queremos aprender mais de Ti, da Tua palavra. Nós queremos ter um momento de sermos impactados e afetados pela presença do Teu poderoso Espírito, que nos convence daquilo que faz parte da Tua vontade, que nos convence daquilo que faz parte dos Teus propósitos, Senhor. Então ajuda que a nossa mente fique cativa, que a nossa mente fique atenciosa àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Meus queridos e queridas, eu não vou conseguir aqui o meu precioso computador travou, mas eu vou acompanhar pelo smartphone, tá bom? Não é porque eu estou aqui com o celular, eu estou vendo Instagram, tá bom? Até poderia ser, mas só para dizer que eu vou acompanhar o esboço por aqui, isso não quer dizer que você pode ficar aí com o seu celular. Até pode, até uns 3 meninozinhos da novela ali, é com fone e tudo. Meninozinho da novela. Eu dou mal ralo, eu venho para cá, eu fico doido para pegar os meninozinhos que ficam no celular, os que se levantam para ir no banheiro. Rapaz, eu amo esses meninos que ficam no banheiro. Seguinte, galera, a gente vai conversar hoje nessa série, nesse tema, conversando um pouquinho sobre o depois da queda, no que tange a nossa saúde física. Eu não sou nenhum profissional da saúde mental, também não sou da área da saúde como todo, não sou educador físico, então não vim falar aqui, e nem precisa falar sobre como a atividade física é importante. Mas eu quero pegar um texto das Escrituras para conversar com você a respeito daquilo que afeta a nossa saúde física, aquilo que é uma consequência da queda. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala queda, a gente está falando de maneira mais específica, mais direta de um livro da Bíblia, que eu sei que vocês sabem, um livro da Bíblia que fala sobre o começo de todas as coisas. Qual é o livro? A gente está falando sobre o livro de Gênesis, que está tem a história sobre como foi a queda, como no processo original eu e você conhecemos o pecado. Então, o que Gênesis conta sobre o pecado, denuncia que aquilo que aconteceu na história pode ser provado ou vivido hoje. Se nós não pudéssemos provar, talvez aquela história ou aquilo que está sendo narrado poderia ser dito como simplesmente um mito ou uma ficção, ou apenas uma narrativa histórica de um povo, de um contexto cultural que tem ali a sua forma de ver o mundo. E aí outras religiões, outras espiritualidades vão falar sobre temas parecidos, mas eu respeitando a sua iniciativa de fé, talvez nem todos aqui sejam cristãos, nem todos aqui se identificam com essa narrativa. Eu quero te respeitar, mas ao mesmo tempo eu quero te convidar para que você fizesse uma reflexão pessoal, para você ver se aquilo que está escrito no livro de Gênesis faz sentido, e aquilo que Jesus nos ensina sobre como o nosso corpo se relaciona
com essa realidade, se isso faz sentido também. Mas antes de entrar no texto, eu quero falar com você a respeito de uma reportagem já bem antiga, a respeito de uma demanda de ordem de saúde pública na Coreia do Sul. Essa reportagem é de 2007, então a gente está falando de muito tempo atrás. Essa reportagem é uma reportagem do G1 e diz assim, de 2007, tá, gente? Então, os dados aqui são de 2007. Então, escute bem aquilo que a gente vai falar agora, tá certo? O esforço da Coreia do Sul para criar uma poderosa rede de internet permitiu com que, quase que instantaneamente, todos os coreanos tivessem acesso à internet, mas, ao mesmo tempo, acabou atribuindo para um grave problema social, os vícios em jogos online. Até hoje, a Coreia do Sul, que não é a Coreia do Norte, tá, gente? Claro, porque o nome é diferente. Não, mas a Coreia do Norte vive um outro tipo de regime político e de regime social. A Coreia do Sul vivencia um outro contexto, é um país mais democrático. Na Coreia do Sul, foi visto como o vício em jogos online se tornou um problema social. Talvez exista alguém aqui que goste muito de jogo online. O fato é que naquela época, em 2007, são quantos anos, gente, atrás? 2007 para hoje são quantos anos? Quantos anos? 7 anos, de 2007 para cá até hoje, são 7 anos só? Quantos anos? 17, foi isso que a minha amiga quis dizer. 17 anos atrás, a Coreia do Sul tinha uma população de 49 milhões de pessoas e o país tinha cerca de 17 milhões de pessoas que jogavam jogos online. Naquela época, para você ter ideia, pelo menos 300 mil eram considerados viciados, e são dados do governo daquela época, podendo chegar até 500 mil, segundo os levantamentos oficiais. Mas os casos considerados extremamente graves de vício em jogos online atingiam naquela época cerca de 30 mil pessoas. É quando a pessoa deixa de trabalhar ou ir para a escola porque ela ia jogar e ela poderia, no caso, esses casos graves, as pessoas tinham no seu corpo indícios que esse vício acontecia. 2 comportamentos, sensações, emoções e tudo junto e misturado. Isso redundava em depressão e outros transtornos psicológicos. O que é que vocês acham da pessoa que fica viciada em jogo? Você acha que é possível ficar viciado num jogo online? Você acha que é possível que um jogo online seja tão importante, mas tão importante para mim e para você, que você se esqueça de beber água? Vocês acham que pode ser que um jogo online seja tão importante, mas tão importante que o tio está falando, a pessoa está vendo o celular aqui? O jogo online pode ser tão importante, mas tão importante ao ponto de fazer com que você não lembre de ir ao banheiro? Você esqueceu 5 horas sem ir ao banheiro. Mas também, né, nem bebe água, também para ficar com a bexiga cheia para ir ao banheiro, né? Mas está dando para entender como, de maneira talvez aqui muito simples, você não precisa achar que essa é uma realidade lá da Coreia do Sul. Pode ser uma realidade minha e sua também. Naquela época, gente, na Coreia do Sul, era muito comum se reunir em cybercafé para jogar e fazer uma programação que era tão comum para eles como jantar ou ir ao cinema. Para você ter ideia, todos os dias, depois do trabalho, da escola, milhões de coreanos se dirigiam rapidamente para os chamados PC Bangs, que eram os quase onipresentes cybercafés espalhados por toda a Coreia. Naquela época, gente, 2007, haviam cerca de 20 mil em todo o país, na ultra-urbanizada Seul, que na época era capital, e é comum ver campos de futebol vazios, mas naquela época ver esses ambientes de jogos online extremamente ocupados. E a média de pessoas, no caso homens e mulheres,
era numa idade que variava entre 13 e 30 anos de idade, que eram colados aos monitores, gritando, fumando e bebendo e até comendo em frente ao computador. Segundo o psiquiatra Kim In-soo, que em 2005 coordenou um projeto do governo para aumentar o número de clínicas preparadas para ajudar os viciados em jogos online, ele falava em seu consultório que é o uso exclusivo para tratamento, esses consultórios de pessoas com esse tipo de problema. Ele diz: os casos de jovens que mataram a facadas algum membro da família porque perderam um jogo são comuns na Coreia do Sul. Os estudantes viciados sonham com jogos e veem até pessoas como alvos que precisam ser liquidados. Também são comuns casos em que a pessoa desmaia por exaustão depois de jogar ininterruptamente, ou seja, sem parar, durante várias horas ou dias. Em 2005, um homem de 28 anos morreu depois de passar 50 horas seguidas jogando jogos online. Para você ter ideia. Isso aqui é um dado, uma reportagem do G1, de 2007. A gente está falando de quase 2 décadas atrás. Há uma estimativa que essa quantidade de pessoas são viciadas em jogos online lá tenha duplicado. E as clínicas de terapia para pessoas viciadas em jogos online, elas tenham quadruplicado. 4 vezes mais a quantidade que tinha naquela época, de jovens entre 13 e 30 anos, que são viciados e não conseguem mais voltar para o seu comportamento normativo. Isso é uma realidade lá da Coreia do Sul. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, isso também acontece no Brasil. Agora eu quero ler com você a respeito não dos vícios em jogos, mas um outro vício. Isso aqui é uma reportagem feita pela Comissão de Comunicação do Senado Federal. Esse assunto é de 2023, ou seja, ano passado, que praticamente não é nem passado bem aí. E esse assunto fala sobre um outro vício. Especialistas ouvidos pela Comissão de Assuntos Sociais, o CAS, afirmaram em audiência pública nessa quinta-feira, dia 13, no caso, dezembro do ano passado, que o vício em pornografia pode ter consequências graves, não só para indivíduos, mas para a saúde e a segurança pública. O debate atendeu o requerimento do senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, que presidiu a reunião. Para o senador, o assunto é um tabu que precisa ser tratado especialmente pela facilidade com que crianças e adolescentes têm acesso ao conteúdo pornográfico. Ele salientou que a pauta não é nem de direita e nem de esquerda. Lembrando que o senador Humberto Costa, PT do Ceará, de quem ele diverge ideologicamente, atendeu ao seu pedido e abriu a comissão para audiência pública para as questões sociais envolvidas. Segundo Eduardo Girão, a pornografia é um vício tenebroso que está em todo lugar e corroendo a sociedade, levando as pessoas a perderem suas energias. Conforme a pesquisa da empresa Netscope, apenas no primeiro semestre de 2020, houve um incremento de 600% de acesso à pornografia na internet. O site mais popular tem mais acesso mensal que a Netflix, Amazon e Twitter juntos. É um negócio bilionário, não é ideológico, é humanitário. Chegou a hora do Congresso Nacional tomar a frente e falar sobre o assunto. A delegada federal Rafaela Vieira Lins Parca, que atua na coordenação de repressão ao crime cibernético relacionado ao abuso sexual infanto-juvenil, diz que a Polícia Federal identifica a influência desse tipo de dependência nas investigações de crimes sexuais na internet. Alguém já ouviu falar essa palavra pornografia? Todo mundo sabe o que é que eu estou dizendo? Quase todo mundo sabe, né? Sim ou não? Pode falar sim, sim. Beleza. Continuando. Vemos o aumento muito grande da quantidade de imagens de abuso sexual infanto-juvenil circulando online e no mundo inteiro. A gente percebe empiricamente que tem uma relação com o uso de pornografia. Então, o que é que essa delegada está dizendo? Que os crimes de ordem sexual na internet têm a ver com aquilo que acontece para além das telas.
Isso influencia os crimes reais, os crimes que também acontecem na rotina e no cotidiano da sociedade. E ela, ao dizer isso, continua: com o consumo desses materiais que mostram a agressividade e a objetificação da mulher, eles reproduzem isso em condutas criminosas. Como funciona essa conduta? Ao aliciamento e à extorsão para conseguir imagens de nudez de crianças. 78% dos usuários de internet têm entre 9 e 17 anos. 70% dos usuários de internet têm entre 9 e 17 anos. Adultos com perfis falsos estudam essas crianças que têm perfis abertos para ganhar confiança até conseguir um nude. E usam essa imagem para ameaçá-los, para que ela produza atos libidinosos de maneira online. Filmem isso em caminho para eles, disse a delegada Rafaela Parca. Presidente do Instituto Federal Kids, Cleiton da Silva Bezerra, fez um apelo para o acompanhamento dos pais de crianças, e o Instituto, organizado pelos sindicatos delegados da Polícia Federal, realiza ações para combater crimes sexuais. É uma droga virtual, segundo o terapeuta Misael de Jesus Lima Cardoso e Silva, vice-presidente do Instituto da Infância Protegida. Ele afirmou que há muitos estudos, segundo os quais a dependência do entretenimento adulto pode gerar consequências psicológicas e mudanças de comportamento. A gente tem mais uma matéria para falar, mas devido ao tempo a gente pode ir direto ao ponto. O nosso sermão hoje, gente, baseado nesses dois textos também, além do texto que nós vamos ver agora de Mateus, não visa dizer para você aqui as dicas para você, depois da queda, entender, ou os 10 passos para você ter saúde física. Como eu disse, eu não sou nem um profissional da saúde, apesar de ser um cara extremamente, digamos assim, não chega a ser extremamente, mas um cara que gosta muito de atividade física, pratica atividade física. A fala aqui não é para simplesmente incentivar você a olhar por esse lado da importância da prática da atividade física, mas é a importância de você compreender como isso resvala, como isso influencia o seu coração e o seu cotidiano. Talvez algumas informações você nunca ouviu, mas eu quero ler com você Mateus 6, dos versos 22 e 24. Jesus nos ensina algo, e esse texto é o centro da nossa pregação, é o centro da nossa conversa aqui. Mateus, se a produção tiver aí, pode colocar para a gente no capítulo 6, a partir do verso 22 até o 24. Dá certo aí a gente colocar? Mateus 6, a partir do verso 22, na versão NVI, diz assim, Jesus diz: os olhos são a candeia do corpo. Vamos ler junto? Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Próximo verso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Pode continuar. Verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Jesus é não só o nosso Senhor. Paulo diz que Jesus, a nível teológico e histórico, Paulo chama Jesus de o primeiro entre muitos irmãos. Por que Paulo afirma isso? Porque Paulo está olhando para o tema da nossa série, depois da queda, como se fosse de maneira ilustrativa assim. E Paulo está dizendo que depois da queda, existe um novo Adão. O Adão, citado em Gênesis, ele diz não para Deus, ele desobedece. Mas existe agora um novo homem, um novo projeto onde eu e você podemos nos espelhar e podemos ter nele o exemplo de homem. Quando eu falo homem, é o homem no sentido da criação de Deus. Isso não quer necessariamente dizer que é um modelo só de masculinidade, mas é um modelo de conduta, um modelo também de moral, é um modelo de estilo de vida, é um modelo de referência de ações e pensamentos. E quando Paulo cita isso, ele diz que Jesus é o primeiro de muitos irmãos,
Porque antes, sem Jesus, nós tínhamos como primeiro o Adão. E agora, depois de Jesus, nós somos reconciliados com o Pai através de Cristo. E agora nós somos seus irmãos. Ele agora é o exemplo que, diferente de Adão que diz não a Deus, ele diz sim a Deus. E agora eu e você podemos nos reconciliar com o Pai. E ele na cruz do Calvário é a justiça de Deus em nossa vida. Como assim, Rafios? Me explica. Pense comigo. Alguém aqui já se pegou fazendo alguma coisa errada e você pensou assim, não, isso foi errado. Eu tenho consciência que o que eu fiz foi errado. E você fala assim, tio Rafios, o que é que eu tenho a ver com Adão? Mas Adão pecou lá atrás, o que é que isso tem a ver comigo? Por que é que eu sofro as consequências? Por que é que eu tenho que entender essa história de Adão? Me diz uma coisa. Se fosse você no lugar de Adão, você acha que você poderia pecar? Existe um conceito na Bíblia, na verdade, não é um conceito que as Escrituras colocam, olha, esse é um conceito. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, essas Escrituras que retratam a história do povo de Deus, esse Antigo Testamento que nós conseguimos olhar a luta e essa dualidade entre obediência versus desobediência. Nós entendemos que em tudo isso, Deus, desde o começo da história, Ele trata todos os seres humanos como sua criação. Então, isso significa um princípio que, por exemplo, para a cultura judaica é muito forte. Existe um sábio judaico que ele diz que não foram 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. O Holocausto foi aquele massacre do nazismo, aniquilando os judeus, que deu origem a uma das maiores batalhas ou crueldades da nossa história humana. Mas ele diz que não foram 6 milhões, só foi um judeu, porque para o judeu, 6 milhões significa um povo só. Assim como um só judeu é importante, como todos os outros. Então é o princípio de todos por um e um por todos. Isso significa que esse Adão que pecou, Paulo fala em 2 Coríntios 5, que por meio de um só entrou um pecado no mundo, mas por meio também de um só, temos acesso a Deus e agora nós temos a salvação. Isso quer dizer para a gente que você, no lugar de Adão, talvez faria a mesma coisa. Ah, Rafios, mas eu sou tão boazinha, eu sempre tiro notas boas. Ah, Rafios, mas eu sou um cara tão legal, eu sempre obedeço meu pai. É natural que você olhe para a sua vida e para a sua história e aonde você está nessa época da vida, talvez você não tenha uma percepção tão profunda sobre quem ainda você é, mas o que nós podemos nos apegar é que qualquer coisa que aconteça na sua vida, saiba que você tem Jesus, para que por mais que o pecado esteja e entre na sua vida, por meio também de Jesus, a salvação e a cura que é Jesus entre na nossa história. Faça parte da sua vida, do meu e do seu dia a dia. Mas, Rafios, o que é que esse texto pode nos dizer e esse texto está dizendo para nós? Jesus está dizendo que os olhos fazem parte daquilo que transforma a minha vida e o meu corpo numa coisa muito boa, muito ruim. Jesus diz que uma coisa muito boa pode ser chamada de luz, e diz que uma coisa muito ruim pode ser chamada de trevas. Talvez esse contexto aqui de mensagem não tenha a ver com você que está despreocupado, olhando o celular agora, brincando com o coleguinha do lado, olhando para cima. Talvez você veio para cá obrigado, porque sua mãe teve que vir, aí você veio também. Mas talvez você que já saboreou no seu corpo, na sua mente, no seu coração, as consequências do pecado, nós queremos, ao afirmar isso que Jesus diz, que os olhos são a candeia do corpo, talvez isso para nós já seja uma resposta.
Você quer lidar com as consequências dos nossos olhos e do nosso corpo? Talvez eu e você precisamos. Assim como nós vemos o que aconteceu na Coreia do Sul, e assim como nós estamos vendo essa comissão falando sobre os riscos e como a indústria da pornografia tem nos afetado a nível de saúde física, porque entenda, gente, o pecado, ele não é simplesmente um ato onde nós como igreja, porque somos moralistas ou queremos controlar os comportamentos, estamos dizendo assim, olha, não peque. Mas é porque Deus está dizendo que o pecado tem consequência. E essa consequência não é simplesmente você ficar mal no meio da galera, não. Na verdade, se você já vem aqui para o CR Adolescentes, você tem aprendido que você que é adolescente é da sua natureza, é da sua estação de vida, do seu recorte cultural como adolescente, faz parte de quem você é, você começar a clamar por sigilo. Você gosta de sigilo, você gosta de silêncio, você gosta de um ambiente que é você e você mesmo. Afinal de contas, quem é que gosta de ter os seus segredos descobertos? Afinal de contas, entre nós aqui, quem é que age no dia a dia segundo o que a gente é quando ninguém está vendo? Pensa aí numa coisa que você faz quando ninguém está vendo. As caras e bocas. Quando você imita o ator da novela sozinho. Quando você imita aquela blogueira que você gosta sozinho em casa. Quando eu era pequeno, eu era nervoso, ó Barão. Eu dava maior valor malhação, nem passa mais, ninguém aqui não sabe nem o que é. Aí eu ficava andando, cara, eu fazia as caras e boca do cara do ator. Tinha uma novela que é muito antiga, mas vocês podem ver na internet, chamada O Clone. E nessa novela chamada O Clone, era um doutor, né? É engraçado, né? O doutor Albieri. Galera ali que é da equipe ali, que é master, sabe disso. Aí o doutor Albieri, na época clonaram a primeira ovelha, né? A ovelha Dolly. Clonaram a ovelha, aí os caras quiseram ampliar o experimento para os seres humanos, para tentar ver se clonava o ser humano. Imagina aí. Se uma só tua dá um monte de trabalho, imagina duas, hein? Não é não? Aí imagina. Aí na novela o cara clonou o cara. Aí tinha o Léo e o Lucas, eram irmãos. O ator era o Murilo Benício. Aí ele tinha a gente chama no Ceará de cesto, né? De cacuete. Aí ele ficava assim, ó. Vocês acreditam? Vocês sabem o que foi que eu fiz? Vocês imaginam o que foi que eu fiz? Eu comecei a estudar num colégio, num bairro completamente diferente do meu. Eu saía lá da Francisco Sá, lá no Jacarecanga, estudar lá no final da Dom Luiz, lá no Papicu. Aí eu subia no ônibus, aí eu fazia igual o Léo e o Lucas, assim, ó. Quando você é menino novo, às vezes você tem a impressão que está todo mundo olhando para a gente. Está todo mundo olhando para você. Você tem a impressão, às vezes, você está sentado no começo da sala de aula, aí você mexe assim no cabelo, achando que aquela irmãzinha que tem apaixonada, ela está olhando para ti, ela está olhando para a lousa, estudando. Coisa de menino. Aí as irmãzinhas, apaixonadas pelos irmãozinhos, aí se olha assim, normal no espelho, né, e tal, aí sai ali do banheiro já desfilando. Só que o irmãozinho está bem ali no canto, lá no canto ali. Mas ela já sai olhando que ela vai chegar. O caba não vai estar olhando para o louvor, não vai estar orando, não vai estar em canto nenhum. Mas o cara vai perceber a presença dela. É assim que a gente é. Mas o fato, gente, que brincadeiras à parte, aquilo que os nossos olhos veem, refletem também no nosso comportamento. Jesus está dizendo que aquilo que você vê tem uma relação direta com o que você é. Aquilo que os teus olhos começam a dar atenção tem a ver com aquilo que você começa a desejar.
O sábio Salomão, que viveu diversas experiências, é aquele que é dito como o cara que mais tentou zerar o jogo, na linguagem de vocês. É o cara que tentou ir na totalidade da vida, dos prazeres, dos bens, das experiências, ele viveu de tudo. E uma das coisas que ele escreve no livro de Provérbios, que está especificamente Provérbios 4:23, ele está dizendo que no meio de tanta coisa que ele fez na vida, ele diz assim: em tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da tua vida. Porque aquilo que os nossos olhos veem, também se torna aquilo que eu e você desejamos, não é verdade? O cabelo que você viu, de repente você desejou vendo algo. A roupa que você veste, o tênis que você calça, o esporte que você pratica, a maneira que você fala. Tudo isso, na verdade... Peraí, com licença. Você, irmãzinha de Jesus, irmãzinha em Cristo de Jesus. Aí tu vê o irmãozinho... Fala com as irmãzinhas. Esse irmãozinho é estiloso. Olha aí, irmã, que irmãozinho estiloso, diferente. Ele nem é aqueles crentes. Olha aí, aqueles crentes sabem. Olha aí, irmãzinha, como ele é estiloso. O irmãozinho que é estiloso, ele é um embuluado de imitação. Só que como eu e você somos adolescentes, a gente não consegue perceber isso. O irmãozinho estiloso, ele é um embuluado, ele é um amontoado de tudo, menos dele mesmo, porque ele é um personagem. Porque ele é, ou eu posso ser, aquilo que meu olho vê. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Rafis, mas isso então é errado. Não, isso não é errado. Porque a vida que Deus criou é uma vida que permite a repetição e a imitação. Paulo nos diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de quem? Sede meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. Imitar não é um problema, mas Jesus está preocupado te dizendo, e talvez numa interpretação possível assim: o problema é você se despersonalizar numa linguagem mais terapêutica. E numa maneira mais simples de você entender, o problema é você... Como é teu nome, amiguinha? Alícia? O problema talvez seja a Alícia ser um embuluado de imitação de tudo aquilo que não é Alícia, para que ela ache que a Alícia é aquilo que está fora dela. Confundiu foi tudo agora, não foi não? Mas eu e você somos tentados diariamente a ser um monte de coisa, menos a gente. Rafis, que eu não estou entendendo. Tu está dizendo que Jesus está falando o quê? Que Jesus é alguém que se preocupa com a sua identidade. E na sua identidade, em quem você é, por não se ver, uma das consequências desses transtornos psicológicos que essa psiquiatra fala é a despersonalização e esse transtorno de autoimagem. Então, quando você, por exemplo, consome pornografia, você começa a ver a mulher sendo sempre objetificada. Sempre é o homem que está feliz fazendo tudo, e a mulher só está ali como alguém que está servindo ao homem. De repente você não sabe se você tem que ser igual àquela pessoa, aquele cara, para você ser alguém amado, para ser alguém quisto. Será que você tem que ser igual àquela cantora, andar com a mesma roupa, usar os mesmos decotes para os rapazes olharem para você? Será que você tem que ser igual àquele cantor, aquele blogueiro, aquele ator, aquele cara, para você ser notado pelas pessoas? Percebe que tudo isso tem a ver com quem você é, com a sua identidade. E Jesus está se preocupando e dizendo assim: as consequências no teu corpo físico são tais que depois da queda,
Se o teu olho ele é mau, o teu corpo todo é treva. E aí as consequências são graves. Entende? Não é o pecado só pela questão moralista, mas é o pecado também como uma questão biológica, antropológica, no sentido do pecado revelar quem é você enquanto homem, enquanto mulher, enquanto adolescente. Quem você é enquanto pessoa tem a ver com aquilo que você vê. E é normal que eu e você desejemos imitar algo. Mas o que Jesus está dizendo é, dependendo daquilo que você olha, pode ser que você tenha o seu corpo todo transformado em trevas. Eu tenho certeza que nenhuma garota aqui deseja ser objetificada. Tio Rafios, que muito complicada essa palavra, nunca vi essa palavra objetificada. É objeto. Você nasceu para ser um ser humano, mas as relações fazem com que uma outra pessoa te trate de maneira tão descartável como você trata um objeto. E a gente vive na sociedade que coisifica as pessoas se tornam coisas. E sabem no que as coisas têm se tornado? Pessoas. Nós tratamos as coisas como pessoas. Nós tratamos animais irracionais como pessoas. Que é isso, tio? Pelo amor de Deus. Eu tenho um cachorrinho, uma cachorrinha que só falta falar, tio. Não fala isso. Está repreendido. Mas é a verdade. Infelizmente. E o mundo todo que é feito em verdade por Deus, eu e você não podemos mudar os limites, as fronteiras, as leis físicas já estabelecidas. Não tem de jeito nenhum como o dó ser o ré. Só existe dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Sabe por quê? Porque são alturas de som diferentes. Dó, ré, mi. São sons diferentes, não tem como. Não tem como um ser o outro. Mas para ser o outro eu tenho que relativizar. Aí é possível. Não é não, meu maestro Mimi? Aí eu posso relativizar. Mas não tem como. Se essa cadeira aguenta 150 quilos, se eu colocar 1 tonelada ela vai quebrar. Se você pratica atividade física e você vai para a academia, se você consegue pegar lá 10 quilinhos, suado, não tem como você pegar 100 de um dia para a noite. São as fronteiras da nossa própria vida. Mas você diz assim, Rafilski, não me leve a mal não, mas eu consumo pornografia todo dia e nem estou doente. Eu consumo a masturbação todo dia e não acontece nada comigo. Eu continuo vindo para a igreja, para mim está tudo bem. Não tem problema algum. Gente, diferente de tudo aquilo que há na vida, Deus fez a mim e a você com a possibilidade de interpretação. Não tem como um tubarão chegar perto do Luquinha aqui, ó. E dependendo de como está a cadeia alimentar, de como está o contexto, ele não vai olhar para o Luquinha e dizer assim, o Luquinha é um homem de Deus, não vou morder ele. Mas você, como ser humano, criatura de Deus, você tem condições de se adaptar e de interpretar. A nossa fala aqui não é dizendo assim, olha, peque à vontade, faça o que você quer à vontade, jogue 50 horas à vontade, veja pornografia à vontade. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que o seu corpo vai reagir. O seu corpo vai reagir aos seus transtornos, o seu corpo vai, na verdade, o corpo reage através de transtorno. O seu corpo vai reagir através de algumas dores. A sua mente vai reagir através da ansiedade. A sua mente, as suas emoções vão reagir através da depressão. O seu corpo vai reagir através de um transtorno de imagem, de autoimagem. Você vai ficar tão viciado em como tem que ser o padrão que você está magro, você diz, não, ainda estou gordo, vou perder. Isso leva a um negócio chamado anorexia.
Não, ainda não está suficiente, eu preciso perder mais peso. Não, eu preciso perder mais peso ainda. Ou então pode ser um quase que outro extremo. Não, por mim eu estou de boa, estou comendo aqui, não vou ganhar peso não. Não, vou comer mais um pouco, não, vou comer, eu fico sem controle. Existem outros textos, mas quando Jesus nos fala, e esse é o centro da nossa pregação, de maneira sucinta, o nosso papo hoje é muito direto ao ponto. O fato é, meu amigo, como é que está seu olho? Como é que está aquilo que você vê e deseja? Isso revela que tu é o quê? Que tipo de pessoa? Isso revela que você objetifica mulheres, meninas, os garotos. Isso revela que você é um glutão. Isso revela que você é alguém imoral. Isso revela que você é alguém que não consegue ter mais domínio próprio sobre as situações. Você é alguém que está reagindo no seu corpo físico. Deixa eu te dizer, isso não é culpa do seu iPhone. Ah, é porque eu tenho um iPhone 11, eu preciso de um 15. Talvez pode até dar a sensação que as coisas podem melhorar, mas você continua o mesmo. Ah não, na verdade o que eu preciso é aprender uma coisa legal, ou vestir uma roupa bem legal para chegar no radical e a galera me notar. Talvez isso até faça uma diferença durante um tempo. Não, eu preciso aprender um instrumento, cantar, fazer alguma coisa, uma pirueta, botar um abacaxi na cabeça, uma dança, eu preciso ter uma rede social, fazer alguma coisa que eu sei fazer, para ver se talvez isso até sirva para acalentar algumas emoções durante um tempo. Mas o que Jesus está nos dando como ensinamento é que os meus olhos e os seus olhos sejam bons. Jó capítulo 42, ele diz que fez um pacto com os olhos dele para não olhar para a mulher do próximo. Gênesis 3, verso 6, a Bíblia fala que Eva olhou para o fruto que estava no meu jardim e viu que era bom e agradável aos olhos. Por acaso, você vê constantemente, todo dia, alguma coisa que é boa e agradável aos olhos? Sim ou não? Sim? Ei, de novo, você por acaso, fora eu, você vê alguma coisa na sua rotina cotidiana, na sua escola, no seu bairro, que é boa e agradável aos olhos? Alguém levanta a mão? Alguém vê? Coincidentemente, aquilo que aconteceu lá em Gênesis, coincidentemente é só uma brincadeira, né? Acontece hoje. Mas eu e você, finalizando aqui, João capítulo 3, nos dá uma referência e uma resposta possível a como ter bons olhos e como enfrentar a consequência da nossa queda no sentido físico, no sentido do meu e do teu corpo, que está viciado talvez em pornografia, que está viciado na masturbação, que está viciado no jogo online, que está viciado na desobediência, que está viciado na preguiça, que está talvez procrastinando muito, que está com uma desatenção, mas a nossa mente também, como consequência, que está perdida, a nossa mente que está em dúvida, em dilema sobre quem nós somos. Existe um caminho possível em João 3. Mas se você não entendeu, o que eu quis dizer é que desde a criação, gente, nós somos formados e Deus nos convocou para nos relacionar com Ele e com os outros. E que nós aprendemos na história que Adão pecou, Caim assassinou seu irmão Abel, a violência se multiplicou, as consequências elas duram até hoje. E você, adolescente, pode ver isso no seu próprio corpo, como essas consequências continuam. Como diz a W. Tozer, nós não somos uma alma que tem um corpo, nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo.
independente dos nossos vícios ou maus hábitos, ou de como o nosso corpo tem reagido a essa queda, nós precisamos considerar que nesse mundo mal, sim, existe a pornografia. Nós estamos, talvez, com um peso muito fora daquilo que poderia ser o nosso peso de qualidade. A nossa preguiça está exacerbada. A depressão já tomou conta de nós. Não que isso seja uma coisa apenas por opção. Pelo contrário, nós temos um sedentarismo cada vez mais estimulado também. Nós não temos dúvidas que nós precisamos comer melhor. Nós não temos dúvida que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós não precisamos e não temos dúvidas que nós devemos nos exercitar. Mas eu e você precisamos compreender aquilo que é a matéria-prima para o nosso corpo não ser esmagado pela consequência da queda. Nós temos aí João 3, pode colocar a partir do verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Como era o nome do fariseu? Nicodemos. Uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pode contar, pode continuar. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Esse mestre da lei, de alguma maneira, ele se atraiu pelo ensino de Jesus, que estava contrapondo, questionando aquilo que foi ensinado durante muito tempo. E ele é indagado e ele é extremamente ali desafiado a compreender o ensino de Jesus. E Jesus diz para ele que é importante que ele precise nascer de novo. E nascer de novo não significa voltar para o ventre ou para a barriga da mamãe. E o texto continua, pode colocar de novo, produção. É claro que você não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Rafilski, agora embolou foi tudo. O que é que tem a ver Mateus 6 com João 3? O que é que tem a ver os meus olhos com nascer de novo? De maneira bem simples, galera, vocês vão ter muitos desafios ainda. Muitos aqui já vão começar a namorar, é verdade? Vão não, né? Eita! Esse meninozinho aqui não vai começar, não vou deixar não. Tu começar a namorar, eu falar logo com a mãe da menina, para ela acabar logo. Nem deixar, vou falar logo com a mãe da menina, para ela nem deixar. Bichinho, tá com vergonha, vai ficar com os cabelos igual o meu, já, tanta vergonha ele. Mas daqui a um tempo a galera vai começar a namorar, daqui a uma idade. Vão ou não vão? Ninguém sabe, né? No futuro. Já o futuro. Daqui quantos anos, ao menos? Daqui 5 anos. Luquinha aqui daqui 5 anos está liberado. Pelo médico. Pode namorar. Quem aqui está pretendendo namorar em menos de 5 anos? Pouquinho menos de 5 anos, levanta a mão. Tem uma irmã ali, o pessoal está levantando só o dedo por causa da vergonha, né? Quem mais? Tem uns que já estão namorando escondido, né? Quem é que está namorando escondido? Levanta a mão aqui para não orar aqui pela tua vida, vários. Hein? Ninguém, né? Levanta a mão. Mas brincadeiras à parte. Vocês ainda vão ter muitos desafios. Muitos desafios na frente.
Muitos aqui vão falar, não, eu vou namorar só uma vez, já vou casar logo, né? Eu na idade de vocês, pô, eu vou namorar só uma vez, já vou casar logo. Meu Deus do céu. Muitos desafios virão, mas sabe o que é que tem diante de nós? A matéria-prima para que, a despeito das lutas que vão acontecer, eu e você, de novo, não sejamos esmagados pela pressão que nós temos e somos por causa do pecado. O texto, claro, tem várias interpretações possíveis, mas uma das coisas que nós podemos compreender é que você, diferentemente de um cachorro, de um gato, de um cavalo, de um animal irracional, de um cachorrinho que nasce novinho, cachorro é cachorro. Desde pequenininho ele aprende rápido. Mas eu e você nascemos humanos, pecadores, e uma das maiores dificuldades que você vai ter na sua vida por conta da queda é ser humano. Você nasceu humano, mas não, na verdade, você se tornou gente. Você nasceu humano, mas na verdade, você não aprende a ser homem do dia para a noite. Um homem como Jesus, que dá a palavra, que cumpre, que dos pés à cabeça é obediente ao seu Senhor. Um homem que diante daquilo que faz e fala é íntegro, é reto. Um homem como Jesus, que dos pés à cabeça é toda obediência ao Pai. Eu e você não vamos nascer com isso de maneira natural, como um animal irracional que nasce e já é aquilo. Eu e você nascemos humanos, mas a boa notícia é que por meio de Cristo Jesus, nós nascemos da água e do Espírito, para que agora o Espírito de Deus habitando em nós, seja o nosso poder, a nossa fonte capacitadora que nos habilita a fazer aquilo que Deus quer. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que diz assim: não vai depender das suas mãos, porque se depender das suas mãos vão para o lugar errado. Suas mãos não vão na direção de orar por alguém. Suas mãos na direção, ou no sentido natural, elas não vão buscar se edificar com alguém. No sentido natural ou na sua vontade mais singela, o meu corpo e o seu corpo talvez tenda a ir para um outro lado. Tende a tornar o outro refém da minha existência. Você tem 15 anos de idade, está namorando com uma menina de 14, mas se essa menina acabar contigo, o mundo acaba. Porque você só conseguiu viver o mundo 15 vezes, cara. 15 anos só. É claro que o maior acontecimento da tua história, o Oscar, o Titanic caiu, a Segunda Guerra Mundial, é essa irmãzinha. Ou irmãozinho. Então, Rafios quer dizer que essa pregação não vai dar um jeito, não existe isso. Pregação da palavra aqui não é para dar um jeito, é para dar só um norte. É para apontar, porque a responsabilidade de cuidar do seu corpo não é só do seu papai e da sua mamãe. A responsabilidade de cuidar do teu corpo não é da Vitória, do Afonso, do Luizão. A responsabilidade de cuidar de você, pasme, é sua mesmo. E Deus te fez com inteligência. E ainda está te dando o Espírito Santo de Deus. A tal ponto que se torna algo tão íntimo que Paulo cita nas Escrituras, que ele pode interceder por ti. De uma maneira que você não compreende, de uma maneira que é profunda. Porque talvez quando você ora, nem você sabe pelo que você está orando. Quando você ora, Senhor, eu quero namorar com essa irmãzinha em nome de Jesus. Faz a tua vontade, paizinho. Por favor, meu Deus, coloco aqui diante de ti das tuas mãos, ó Pai. O nosso namoro, né? Os dois com 15 anos, mano. 15 anos, mano. Eu te entrego, ó Deus, esse relacionamento. Entrega mesmo, macho. Faz a tua vontade, ó Pai. Tu vai fazer mesmo. Tu não dobra nem o lugar que tu dorme, macho, quando tu acorda. Vai dormir com a boca podre, não lembra nem de escovar o dente, macho.
Paizinho, faz a tua vontade. Mas tu vive no celular na sala de aula. Quer dizer que Deus vai fazer um esforço medonho para tu namorar, mas o próprio Senhor não vai mudar o seu caráter, aperfeiçoar quem você é. Você acha que, em primeiro lugar, Deus está preocupado em aperfeiçoar o seu caráter, o seu coração, a sua vida, a sua mente, limpar seu coração, os seus olhos, a sua mente, ou te dar uma namorada? Hein? Deus está mais preocupado em fazer o quê? Eu te coloco, ó Deus, este relacionamento nas tuas mãos, ó Pai. Rapaz, o menino fica crente nessas horas. Ora, vamos orar para saber a vontade dele. Não ora só, mas ele ora com a mão para saber a vontade de Deus. Gente, eu estou brincando assim, mas tudo isso aqui que eu estou falando, eu acho que eu já fiz assim pior, viu? Na verdade, eu só estou falando porque eu vivi na pele. Aí você olha assim, aquele estilado radical são muito paia, meu irmão. O cara vai pro CR, aí tem um negócio de falar na primeira pessoa, é muito paia. É porque se você falar na terceira pessoa, você começa a terceirizar para estar culpando o outro, não é não, Luquinha? É porque a gente quem? A gente, olha. A gente quem, né, Luquinha? Não, é porque quando nós quem? Nós. Só o nó que tu tem. Não é porque o cara, né? O cara assim, que cara? Não é não, Luquinha? Você tem que falar em primeira pessoa. Não é porque o nego quem é? Só se tem eu de nego aqui. Está entendendo? Deus está preocupado, meu querido, em fazer com que os nossos olhos sejam bons, para que o nosso corpo seja luz. Tio Rafios, mas isso quer dizer que eu não posso ter dilemas sobre a minha vida? Você vai ter dilemas, dúvidas, cruéis. Mas você tem Jesus. Mas tio Rafios, que eu tenho 5 dilemas. Você só precisa da verdade que Jesus é. Tio Rafios, que eu tenho 25 dilemas, eu não sei para onde é que eu vou, quem eu sou, onde é que eu vou morar, onde é que eu vou morrer, onde é que eu nasci, eu tenho tudo isso. Mas você tem Jesus. Tio Rafios, mas não dá assim para não atacar igual o Kisuke, responder tudo não e dar tudo certo de uma vez? Dá não. Porque se fosse assim, Deus já tinha resolvido o nosso problema lá de cima. Ele não resolveu lá de cima. Ele teve que mandar o seu próprio filho, dizendo assim, o pecado é algo tão sério que demandou a morte do Filho de Deus. Para que eu e você pudéssemos viver e entender na pele, de maneira consciente, porque você não foi criado para ser um robô, um boneco de ventríloco. Porque se fosse só ele apertar um botão, como é teu nome, irmãzinha? Tu, irmãzinha, teu nome? Não ria não. Como é seu nome? Diga aqui, como é seu nome? Sofia. Que crime é que você cometeu? Sofia. A Sofia. Ele não criou a Sofia um boneco, não. A Sofia vai errar, Deus aperta o botão. Puf! Vixe, a Sofia, meu Deus do céu, vai se apaixonar pelo menino errado. Meu Deus do céu, aí Deus se desespera. Na Bíblia não tem nenhum momento que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se desespera. Para completar, ainda está dizendo que o Espírito Santo é igual a vento, não sabe para onde vem, para onde é que vai. Então, se você é aquele cara discípulo de Rafios, que é heresia pura, que o pessoal te chama, ele vai fazer o que mais tarde? Aí tu fala assim, pai, não sei para onde vou, não sei de onde vem. Não é não, Mimi? Tu nem precisa dizer que vai, só dizer, pai, não sei não, depende do Espírito. Bora ali, sai com a gente, rapaz, pode ser. Mas a Sofia não é um boneco, ela é ser humano e ela foi convocada para adorar a Deus com toda a alma, força, entendimento, coração. Isso só é possível se ela imprimir um pouco de força, um pouco de desejo, um pouco de vontade. É por isso que quando você vem para o radical e a banda já pode subir, você é estimulado no louvor a usar a tua mente para adorar a Deus. Ah, tio, mas eu não vou cantar, mas adore a Deus com a sua mente, adore a Deus com o seu coração. Ah, tio, mas
teu momento de oferta, porque é mais um estímulo para você ver outras facetas de Deus, em todas as áreas, em todos os campos. Só o Espírito Santo de Deus na sua vida é a matéria-prima para você não ser esmagado pelo peso da queda. Só o Espírito Santo de Deus que é o poder capacitador. Diga aí comigo, poder capacitador. Quem é o poder capacitador, gente? O Espírito? Poder capacitador. Porque talvez eu e você ainda erramos, porque a gente coloca a força no nosso próprio braço. A gente coloca a nossa força no nosso cabelinho estiloso, no nosso brinquinho bacana. Porque eu sou um crente descolado, lá na minha escola não tem ninguém que é crente, só eu. E tu faz o que lá para ser crente? Eu digo que eu sou crente. Não, mas é fazer, não é falar não. Tu ora por alguém na tua escola, macho? Hein? Tu fica olhando para a prova do outro para tu conseguir a resposta? Sim. Tem gente que dá até amém, né? Não, mas eu sou descolado, eu desenrolo, meu time. Leva mal não. Eu sou crente mesmo, eu desenrolo. Pois lava um prato amaldiçoado. Ou abençoado, desculpa. Foi transbordou a boca, fala que o coração tá cheio, né? Aí foi mal, perdão. Perdão. Abençoado. Pois lava um prato, macho. Escova essa boca podre. Não, mas eu sou rocheda mesmo, eu sou rocheda. Pois não insiste não, macho, com a irmãzinha, cara. Não assedia ninguém não, macho. Nós homens, nós somos coisados, ó, meninadazinha. Ei, a meninazinha, nenenzinha. Faz o fundo aí, Mimi, que eu tô emocionado. Ei, meninazinha da novela. A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no outro, faz dele seu braço. Olha aí como é específico. Cuidado com os braços dos meninozinhos. É sério, galera. Eu vou dizer para vocês, eu sou uma fábrica de ídolo. Uma fábrica de pecado. Eu não sei se você, rapaz, é como eu, e eu queria te convidar a se colocar à disposição de Deus, falar assim, tio, meus olhos são maus, mas tu quer ser caba homem mesmo para Deus, para Jesus? Tu quer ser mesmo, macho? Isso não tem a ver com tu ter músculo. Tu quer ser caba homem mesmo para Deus, macho? E essa mensagem aqui é só para aqueles bem que estão ouvindo. Tu quer ser mesmo, cara, um menino de Deus? Quer ser mesmo assim um menino que, cara, tá aí, tio, ó, quero seguir Jesus. Se você entende, confessa, macho, que os teus olhos são maus. Confessa que tudo que tu quer no final das contas é suprir, normal, faz parte a nossa carência, nossa solidão. Talvez muitos aqui são frutos de um lar disfuncional, como eu. Talvez muitos aqui são carentes, cara. Talvez muitos aqui têm até pai e mãe, mas se acovardam em seguir os exemplos dos pais e se tornam aqueles que já querem viver os seus exemplos. Quem quis viver o seu exemplo e fazer a sua história de maneira precipitada, se dá mal. Isso é que Jesus conta com a história do filho pródigo. Mas Jesus não conta essa história do nada. Na eternidade, tudo também pode ser visto como fruto de um envio ou de uma precipitação. Jesus é o envio de Deus para a queda, para que o homem seja redimido, entendeu? Jesus é o envio de Deus para que o homem seja o quê? Redimido. Mas o diabo é aquele que se precipita. É aquele que, querendo adoração, fazer seu percurso, ele se precipita. Deixa eu confessar algo para vocês. Na minha história de vida, quase tudo meu foi fruto de uma precipitação. Poucas coisas são frutos do envio. Na maioria das minhas histórias,
todos os meus erros, não tem um que não seja, é fruto de uma precipitação e não é fruto de um envio de Deus. Meu irmãozinho, você quer ser caba homem mesmo, um menino de Deus, viva de acordo com o envio de Deus. Talvez você está ao lado de uma menina, você está apaixonado por alguém que não é fruto do envio. Deus ainda não está te enviando, cara, porque os teus olhos são maus, o teu caráter ainda é desprotegido, vulnerável e não está preparado. Está entendendo? Alguém está entendendo o que é que eu estou falando? Sim. E eu quero te convidar, você menino, está assim, ó, cara, eu me identifico, tio, meus olhos são maus, eu quero orar contigo. E como um símbolo dessa vulnerabilidade, desse entendimento, eu quero pedir para você ir no seu lugar. A Bíblia fala em Mateus 10:31 que aquele que me confessa diante dos homens, eu também confesso diante do Pai. Eu não estou falando que é a confissão aqui de salvação, mas é uma confissão com uma atitude, um treino. Porque talvez uma das coisas que você mais se preocupe aqui é com o que os outros acham de você. Mas eu queria te convidar a fazer essa oração comigo, você que é homem, a fazer essa oração de pé e dizer assim: eu preciso limpar os meus olhos. Eu já estou de pé porque eu preciso fazer essa oração, certo? Eu, Rafius, tio Rafius aqui, eu preciso fazer essa oração, por isso que eu estou de pé. E eu quero orar com você, se você se identifica com isso. Os homens que quiserem se levantar nessa atitude, nós vamos orar junto, para que Deus continue cuidando do seu físico. E agora eu quero convidar também você, menina, que tem também entendido que os seus olhos não têm sido bons, que os seus olhos têm atraído trevas para você. Seus olhos têm bagunçado o seu corpo, a sua mente, aquilo que você pensa. E eu quero te convidar também a orar nesse momento e numa atitude também ficar de pé para fazer isso comigo enquanto a gente canta a última canção. Se você quiser fazer essa oração, se você não tiver vergonha, você pode fazer isso. Eu quero te desafiar aqui publicamente, se você compreendeu essa mensagem, que você, diante de Deus, tome essa atitude de reconhecimento, essa atitude de humildade. Eu estou entendendo que quem não se levantou é porque não tem, no caso, pode sentir um pouco de vergonha, e isso não é problema. Ou na verdade, talvez não entendeu a mensagem, ou talvez realmente tem entendido que essa mensagem é para outros e não para você. Vamos orar? Paizinho, eu sou um servo teu, mas sou um ser humano falho e pecador, Senhor. Eu reconheço que os meus olhos não são bons. Eu reconheço, Senhor, que na maior parte do tempo da minha vida os meus olhos não veem da maneira que Deus vê. Eu reconheço, Paizinho, que na verdade os meus olhos são egoístas, os meus olhos são orgulhosos, presunçosos. Meus olhos têm me adoecido, Senhor. Meus olhos fazem com que eu não tenha um foco em Ti, nas pessoas, mas só no meu prazer, só naquilo que eu quero. Eu reconheço, Senhor, também que nessa singela meditação e pregação, eu não sou capacitado senão pelo Teu Espírito, Senhor. E que talvez muito da mensagem que deve ser pregada, talvez foi esquecida ou não foi contemplada, Senhor. Mas eu te peço, Paizinho, que diante da palavra aqui que nós escutamos, que o Senhor, a partir dessa palavra, o Senhor traga renovo, Pai. Renovo de vida para tantos adolescentes aqui, que de verdade são tão preciosos, mas ao mesmo tempo têm enfrentado suas lutas. Isso não tem sido fácil. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja, pelos GRs, muito obrigado pelo CR adolescentes, muito obrigado pela liderança do Radical, Senhor, muito obrigado pelos pais e responsáveis de cada um. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a buscar amigos que edificam, uma rede de apoio que é um bálsamo na nossa restauração. Nos ajuda, Senhor, a ter o nosso corpo inteiro luz, fazendo com que os nossos olhos Te vejam, Senhor. Nos permite nessa canção continuar orando isso. E é assim que nós Te oramos e Te agradecemos e cantamos isso, Senhor, certos de que Tua boa mão continuará conosco. Assim que nós Te oramos e Te agradecemos e cantamos agora em nome de Jesus.